que momento que tu começa a pegar o violão, né, já fez os primeiros acordes, em que momento que tu começa a tocar percussão e a música faz realmente parte do teu dia a dia e vira rotina de verdade? A rotina era assim, a primeira, coisa o primeiro dinheiro que eu ganhei com música foi dando aula para meus colegas de Pedro II que achavam que eu tocava. Eu tocava um violão muito meu, né, Já muito pegou o nylon desde o início? nylon desde cedo. Sempre som. Aço demorei a pegar, e aço, guitarra fui pegando depois. São instrumentos que me defendem também, cavaquinho eu me defendo com eles ali, não sou instrumentista, mas eles me defendo como cantautor com eles. Mas ali, comecei já a fazer as músicas ali adolescente mesmo, e no final da adolescência tem as músicas que eu considero realmente olho para elas e me acompanharam o resto da vida ali dos 17 aos 19, eu faço as primeiras músicas que vêm comigo na bagagem desde sempre. A Tá. percussão entra um pouco cedo também, porque a gente adolescente ali faz uma vaquinha na rua para comprar os instrumentos de samba na Casa Sutelino, lá na Visconde do Rio Branco, na cidade, para fazer batucada, fosse no carnaval, no jogo do Flamengo, na Copa do Mundo, tudo a gente inventava motivo para fazer uma batucada. Compramos o set básico ali, um surdinho de terceira, um surdão, um tarol, que a gente chama na Do época, tarol, cê uma caixa, com um talabarte? repique, talabarte, chocalhinho, agogô, tamborim, fomos dali na nossa intuitivos, fomos brincando com aquilo e depois isso volta na minha vida com força mais É, né. tarde. Qual da escola de César Salgueiro. Salgueiro? É Salgueiro. O Salgueiro era muito comum que os tijucanos fossem salgueirenses, porque é uma escola do Tijuca, o morro é ali, a quadra da escola era do lado da minha escola primária ali, e ainda é, né, na verdade, na Rua Silva Teles, eu estudei na Batista Pereira, e o Salgueiro ensaiava no Confiança, que hoje em dia é a quadra do Salgueiro. O Clube Confiança era um clube da fábrica de tecidos Confiança, a fábrica de tecidos da música de Noel Rosa, quando o apito da fábrica de tecido, que depois virou o Boulevard. Então ali já tinha um ambiente de samba, eu tinha amigos de infância mesmo, garotos, um da rua e outro da escola, o Joel da escola e o Tonho, que era da rua, que tocaram desde muito cedo na bateria de Salgueiro, então a gente ficava olhando ali também, aprendendo as coisas mais de um jeito da linguagem mesmo, que vinha de dentro da escola de samba. Tem uma escola assim, não se chama escola à toa, e a gente ficava brincando ali com isso, sempre usando esses instrumentos e se abastecendo disso. Eu ia com meu irmão, com esse mesmo irmão, o Mário, a gente não tinha grana para ver o desfile, mas a gente ia para concentração, ia para trás do box da bateria e ouvia como aquela bateria entrava no box, batia, era aquele que, nossa, eu tô falando em batia, eu bati no microfone. Batia, eh, com força ali dentro do box, cara, era uma emoção, assim, adolescente que explodia e aquilo me encantou e depois veio a fazer parte da minha história mesmo, futura. Maravilhoso. Pra gente fechar essa parte setentista e entrar na década de 80, eu queria só abordar um pouquinho a questão do futebol, que eu acho que é um tema maravilhoso. Sei que tu é flamenguista e tu me contou que vocês iam no Maracanã, na geral, e assistiam os jogos com ingressos, com preços generosos. Eu te perguntei se era perigoso. Me dá um contexto do tijucano indo para o Maracanã, seja na quarta-feira à noite ou no domingo à tarde, porque antigamente os horários eram bem definidos, né? Era 21h30 na quarta-feira, 16h no domingo. Me dá um contexto de Maracanã naquela época da década de 70, década de 80. Vou dar um passinho atrás, porque quando meu pai morre eu tinha 10 anos, então minha família empobrece. Depois se estabelece um pouco, minha mãe começa, muitos anos mais tarde, a ganhar uma pensão que foi bacana para ela seguir até o final da vida, mas ficou muito duro. Então, até para ir ao Maracanã, para poder pagar geral, a gente ia a pé, andava alguns quilômetros a pé da rua até lá, e também levava os bandeirões. Naquela época você podia, hoje em dia é mais controlado, não podia entrar com bandeira, não podia entrar com seu instrumento de percussão. Hoje em dia é mais, tem que ser mais arrumado, porque, enfim, evita um pouco das confusões que já são Certo, lógico. naturais da multidão junta, né. E aí a gente ia para lá, para o Maraca, entrava, ficava na geral. Os riscos da geral eram porque era em pé, jogos muito cheios, jogos do Flamengo sempre foram jogos muito cheios, e aí tinha, a gente fazia parte da Fla Geral, mas tinha Fla Arrastão, né.
que passava fazendo. O próprio Lula já justifica, né? Passava fazendo lá, então não podia ir de radinho de pilha, não podia ir, ou podia ir, mas tinha que ser esperto para não, quando a Flor Arrastão passasse, não perder o cordão, o radinho de pilha, o relógio, não podia nada com isso, liso. E a visão, assim, porque no Beira-Rio tinha a Coreia, né? Então tu não via, porque a Coreia era assim, ó. Isso aqui, no Beira-Rio, né? Geral, né? É a geralzona, era isso aqui. Não, e eu era pequeno, hoje em dia, talvez eu tivesse, mas eu era um adolescente, sei lá, tipo, quanto eu media, depois fiquei com 1,78 m, que já é uma altura que já dá para, né, na média, já dá para ver um pouquinho, mas nessa época era um guri que ia com meus irmãos e vi coisas incríveis ali no Maraca. De vez em quando a gente, malandro da Tijuca, pulava da geral para cadeira, andando pé, mas tinha uma coisa engraçada nessa época. Era época, como já falamos da ditadura, então na hora do hino era a hora que a gente pulava, porque os guardas não podiam se mexer, né? Deixa eu ficar em continência. Então a gente pulava pra cadeira Que e bizu, cara. Não... tinha que sumir para depois não se achar. Acabou o hino, a gente já não podia estar perto dos guardas. Aí tu viu Zico, Roberto, Zico, Agílio, Roberto Falcão. Não, Falcão já é mais tarde, mas vi. Bom, Carpegiani, que foi jogador e depois comandante do Flamengo, campeão mundial de 81, acho que Carpegiani vai Flamengo em 78, né? Ele sai do Júlio Inter da Leandro. Exatamente. Viu o Pelé? Não, ao vivo não. Não chegou a vê-lo. Rivelino. Rivelino, vi ali na época da máquina tricolor que o Francisco Horta, presidente do Fluminense, faz o troca-troca e dá uma movimentada no campeonato, aí tava lá Rivelino no Fluminense, foi bonito dizer aquele Paulo César. Tem que fazer um outro episódio só aqui.